Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal Trabalho em Produção. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no botão aqui ao lado ou abaixo e aproveita para curtir esse vídeo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a Medida Provisória 936 e suas repercussões. Se você tem interesse em tirar suas dúvidas sobre esse assunto, assista esse vídeo até o final. A Medida Provisória 936 tem por finalidade enfrentar a pandemia deflagrada em razão do novo vírus. A referida MP fala sobre suspensão do contrato e redução de salários. Já sabemos que a MP 936 foi questionada no STF e o mesmo validou o acordo individual para regulamentar essas questões frente a essa situação de excepcionalidade. Nesse passo, nos parece que os atos praticados na vigência da MP serão considerados válidos pelo Legislativo, primando pelo princípio da segurança jurídica. Então, hoje o empregador pode negociar com seu empregado a suspensão do contrato de trabalho e a redução dos salários de jornada nos termos da MP, tendo em vista o momento diferenciado pelo qual passamos. A medida provisória 936 estabelece pagamento de benefício a ser pago pelo governo de forma emergencial para preservar o emprego e a renda. Para que o empregado venha receber os referidos valores, o mesmo deve estar com seu contrato de trabalho suspenso ou com sua jornada de trabalho reduzida. A MP 936 se limita a dizer que não é aplicável à administração pública direta e indireta. Assim, exceto as situações narradas, ela pode ser aplicada a todos os outros empregados regidos pela CLT, incluindo o empregado doméstico. A suspensão é a paralisação total do contrato de trabalho. Aqui o empregado não trabalha e o empregador não paga salários, mas o legislador impôs algumas obrigações secundárias que devem ser mantidas, como benefícios concedidos ao empregado, como plano de saúde, auxílio alimentação e outros que não estejam exclusivamente relacionados ao local de trabalho. Em razão dessa peculiaridade, não podemos afirmar que se trata de uma suspensão normal do contrato de trabalho, pois na suspensão do contrato de trabalho, nada é pago, mas aqui verificamos que existe a manutenção do pagamento de benefícios. Então, podemos dizer que se trata de uma suspensão mitigada. A suspensão do contrato de trabalho, que trata a MP 936, tem prazo determinado de no máximo 60 dias, como determina o seu artigo 8º. Esse prazo pode ser estipulado em períodos menores, como 30 dias, 40 dias e até o máximo de 60 dias para a suspensão do contrato de trabalho. Ressalta-se que o empregador pode cessar essa suspensão antecipadamente, de forma unilateral, ou em razão do estado de emergência acabar. Como o contrato está suspenso, não há contagem de tempo de serviço e o empregado pode contribuir para a Previdência como facultativo nesses meses. Entretanto, é certo que fraudes podem vir a ocorrer. Por exemplo, as partes pactuam a suspensão do contrato, mas o empregado continua trabalhando. Aí, nesse caso, a empresa deve assumir a totalidade dos salários e encargos. Se pode pactuar uma suspensão de contrato de trabalho e deixar esse empregado trabalhando. Nesse contexto, se verifica fraude contra a União, porque o governo vai custear 100% do benefício para o trabalhador, quando deveria estar pagando parcialmente, pois o empregado continua trabalhando. Aqui apresentamos então a segunda hipótese prevista pela MP 936, a redução de jornada e salário. Nesse caso, o empregado recebe o salário proporcional à sua nova jornada e o governo deve pagar o restante, contudo com base na tabela do seguro-desemprego. Essa situação pode se manter por até 90 dias. Deve-se considerar o seguinte: deve haver a preservação do salário-hora do empregado, assim como no contrato por tempo parcial. Desde que preservado o salário-hora mínimo, o empregado por tempo parcial pode receber menos que um salário mínimo. Esse é o entendimento do STF. Assim, observando a MP em questão, a redução de jornada é proporcional e o salário deve ser reduzido na mesma proporção. Por exemplo, se houver a redução de 50% na jornada de trabalho, também será de 50% a redução do salário. Observe-se que, se preservado o valor do salário-hora, então nos parece que é constitucional essa redução de salário e jornada. A MP fala sobre níveis diferentes de redução, que podem ocorrer no importe de 25%, 50% e 70%. Além do que, por acordos coletivos, outros níveis de redução podem ser pactuados. Esse acordo também é por prazo determinado e também pode o empregador encerrar unilateralmente de forma antecipada ou se a situação de emergência acabar. No caso de suspensão, o governo paga 100%.
No caso de redução da jornada e salário, o governo paga um percentual restante. Contudo, como já falamos, esses valores têm como base a tabela do seguro-desemprego e não o salário base do empregado. Existe um patamar estabelecido pelo MP, sendo certo que para a empresa que faturou 4.800.000, essa pode suspender o contrato de trabalho do empregado, mas tem que pagar 30% do salário daquele empregado que não vai trabalhar. Para as demais empresas que não faturam esse valor, o governo paga o benefício de forma integral. No caso da redução de salário e jornada, o governo paga parte dos valores devidos, tendo como base de cálculo o seguro-desemprego que o empregado estaria recebendo se fosse dispensado. Citamos como exemplo o empregado que recebe salário de R$ 3.000. Se ele pactuar com o empregador uma redução de jornada de 50% e de salário proporcional, o mesmo vai receber R$ 1.500 da empresa e a outra metade é de 50% do valor que o empregado receberia se ele estivesse recebendo seguro-desemprego. Para isso, vamos aplicar a tabela do seguro-desemprego. Nesse ponto, observa-se que o objetivo é preservar emprego e renda. A MP não preserva renda, porque a base de cálculo é o seguro-desemprego e não o salário do empregado. Então, podemos ter algumas divergências nesse caso. No caso dos empregados domésticos, a Lei Complementar 150 estabeleceu como seguro-desemprego para o doméstico o valor do salário mínimo. Então, se o contrato de um empregado doméstico foi suspenso, ele receberá 100% do salário mínimo. Se houver redução da jornada e salário de 50%, a outra parte será paga no valor de 50% sobre o salário mínimo. Até agora, temos a aprovação da SMP pelo Senado e aguardamos a sanção do Presidente da República. Com a aprovação da MP, observamos a possibilidade de prorrogação das medidas de suspensão do contrato e redução da jornada e salários. No entanto, para os que já cumpriram os prazos previstos na MP, não há possibilidade de prorrogação. Por exemplo, se o empregado já teve seu contrato de trabalho suspenso por 60 dias, não pode haver uma prorrogação da suspensão. Mas pode haver uma redução de jornada e salário por mais 30 dias apenas, para que não ultrapasse o prazo máximo de 90 dias, estipulado na MP. Já na redução de jornada e salário, não há possibilidade de prorrogação. Após a sanção do presidente, que vamos verificar por derradeiro como essas determinações vão ficar. Mas por hora, já temos elementos suficientes para distinguir o que é legal do que é fraudulento, para que possamos discutir eventuais direitos violados nesse período de pandemia. É isso, gente. Nosso vídeo termina por aqui e se você gostou, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar para que outros possam aproveitar também esses conhecimentos. Um beijo e até o próximo vídeo.